A vereadora de Porto Alegre, Fernanda Melchiona, conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados. Ela somou 114 mil votos. A deputada federal eleita está aqui conosco para conversar. Boa noite, seja bem-vinda, deputada. Obrigada, Bives. O prazer é todo meu estar aqui com vocês de novo no programa. Fazia tempo que eu não vinha, né? É um prazer estar aqui com vocês, de fato. Verdade. Campanha, né? A gente sabe como é que funciona. Nem pode, né? Nem pode, né? Mas agora a gente está aqui para, em primeiro lugar, registrar essa marca. Mais de 100 mil votos, podemos dizer assim. O que representa essa votação tão expressiva em um momento em que há um crescimento de candidaturas, né? E, enfim, de ideias, plataformas à direita, mais conservadoras no espectro político. Essa tua representação, especialmente na configuração que a gente viu se formando nesse novo Congresso Nacional. A tua atuação, o que tu espera encontrar lá? Vai ser um momento de luta mesmo? Não tenho dúvida. Eu acho assim, em relação à votação, 114, 302 votos, eu aproveito já para agradecer, né, esse apoio que o povo me conferiu e eu vou honrar com muita responsabilidade. Eu acho que onde o PSOL, o meu partido, tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho, que é um partido que não é parte do sistema político apodrecido, que é envolvido nas lutas do povo, que combate a casta política corrupta e as elites políticas que se beneficiam, né, desses esquemas que infelizmente datam da história do nosso país, né, desse patrimonialismo, da ideia da promiscuidade da relação entre o público e o privado, onde o pessoal consegue mostrar sua luta contra isso e a favor dos direitos dos trabalhadores. Tu conhece a minha luta como vereadora em Porto Alegre, contra o aumento de salário de vereador, contra o aumento de tarifa, em defesa da moradia popular, do direito das mulheres, onde o pessoal consegue, a partir dos seus mandatos, mostrar trabalho, teve boas vitórias. Foi o caso da minha eleição aqui, no sistema político que é muito montado para que partidos como o nosso, pequeno, né, no sentido, né, desses grandes partidos do Congresso, mas bastante ideológico, bastante convicto. A eleição da SAMI em São Paulo foi um fenômeno eleitoral e 3 deputados foram eleitos em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, a Áurea em Minas Gerais, com uma trajetória muito parecida com a minha, o Edmilson em Belém do Pará. Então, o pessoal conseguiu romper a cláusula de barreira, que era um impeditivo lá daquela lei do Cunha, que tentava conter o crescimento de partidos ideológicos. E, por outro lado, também é o nosso trabalho, né? Como eu já dei um relato aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, muitas vezes tu me entrevistou sobre essas pautas, acho que teve um reconhecimento, e a minha eleição a partir disso é a eleição da Luciana e o caminhão de votos que fez o Pedro Ruas, que foi o 12º mais votado, né? Fez mais votos que 44 deputados da próxima legislatura, mas em função da lei eleitoral não estará na Assembleia Legislativa, que seria o quociente para fazer 2 cadeiras. Então, essa foi uma das minhas lástimas na eleição, não a única, porque tem uma maior, não maior, mas mais geral, que inclusive refletia o teu início de pergunta. Eu vejo que o sistema político está desacreditado aos olhos da população. E não é para menos, eu sempre enfrentei esse sistema político. O problema é que o povo está comprando gato por lebre. Por quê? Desse sistema político apodrecido, o que tem de mais podre nele é justamente a extrema-direita. Partidos como o PSL, que foi o mais fiel ao governo Temer, por exemplo, figuras como o Bolsonaro, que foi do partido mais corrupto investigado na Lava Jato, que é o Partido Progressista, né? O mais corrupto de todos é o Partido Progressista. Está se vendendo como um candidato antissistema, quando, na verdade, ele representa esse sistema político podre com mais repressão, com mais violência, com mais ódio e com possibilidade, sim, de rupturas institucionais. Então, a situação no Brasil é grave e eu tenho uma responsabilidade histórica, né? Muitas pessoas lutaram antes de nós para que nós saíssemos daquela ditadura que matou centenas de pessoas, que torturou mulheres, que, enfim, fez verdadeiras barbaridades, que tinha muita corrupção. A diferença, né, Bives, é que se tu falaste de corrupção naquela época, tu saía preso daqui no DOPS, porque tinha muita corrupção. Essa negociata com as empreiteiras foi montada na época da ditadura militar, essa que depois a Lava Jato começou a desnudar. E, ao mesmo tempo, né, muita corrupção com repressão. E o Brasil, infelizmente, está num dos piores momentos da sua história, visto por vários analistas internacionais, né? Jornais internacionais, bloco europeu, enfim, governos internacionais estão vendo esse risco e nós precisamos alertar a população que não compre gato por lebre, porque vai ter muita responsabilidade. Na verdade, nós estamos diante da possibilidade de ter um sistema pior daqui para frente, caso esse cidadão seja eleito. Bom, um pouquinho a gente
gente já falou sobre a cláusula de barreira, né, que bloqueia o fundo partidário para partidos que não conseguirem o mínimo de cadeira na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, a gente conseguiu ver, tu acredita que houve uma renovação, não só aqui na Assembleia, mas também na Câmara, novos nomes chegando até lá, e alguns, especialmente no Senado, não voltando, né, não conseguindo se reeleger. Mesmo com esse tema, tu conseguiu ver alguma renovação? Eu acho que teve uma hecatombe no sistema político tradicional, tu bem lembraste, no Senado, por exemplo, teve uma renovação de 82% dos que se candidataram à reeleição, né? Porque são 81 senadores, eram 32 cadeiras, se eu não me engano, que estavam em disputa nesse pleito, e 82% dos que concorriam, nomes como Eunício de Oliveira, né, tradicionais dessa política do balcão de negócios, de fato não entraram. Partidos como PMDB, PSDB, encolheram na Câmara de Deputados, o que é a expressão desse descontentamento com o sistema político brasileiro, mas, ao mesmo tempo, né, em certa medida, renovando. Não no geral, né, porque depois eu quero falar da bancada feminista, quero falar do nosso crescimento. Ótimo, tá ótimo, né? Ótimo, então não preciso nem engatar. Mas esse é o alerta que eu faço. Por exemplo, o PSL do Bolsonaro está entre os partidos menos transparentes do Brasil. E muita gente votou acreditando na renovação. Eu acho que é óbvio que tem setores reacionários na política e que estão sentindo a vontade de sair às ruas para atacar as mulheres, né, para atacar os LGBTs. Infelizmente, já tivemos vários casos de violência, né, Bibs, nesse segundo turno. Tivemos, inclusive, um mestre de capoeira conhecido internacionalmente assassinado por ter dito que tinha votado no Fernando Haddad por um eleitor do Bolsonaro. Isso era gravíssimo. Olha o risco que o Brasil está correndo desses grupos de ódio, da supremacia branca, enfim, essas coisas horrorosas, né? Teve suástica, enfim, mutilada numa jovem de 19 anos. É um caso muito grave que está acontecendo no Brasil. E é óbvio que eles têm motores e têm ligação com essa candidatura de extrema-direita, mas tem muita gente do povo que está acreditando que está fazendo um voto antissistema. Por isso que eu falo sempre que é fundamental não comprar gato por lebre, que não adianta renovar os nomes, mas não renovar a lógica política que está posta, porque, na verdade, nesses partidos da extrema-direita nós temos a mesma lógica política. Não é à toa que o próprio Bolsonaro e boa parte dos seus apoiadores na Câmara Federal votaram a favor do aumento do salário dos deputados, votaram a favor de todos os privilégios, usavam esses privilégios, como inclusive o auxílio moradia, tendo onde morar para comer gente, nas palavras dele, desculpa o termo chulo, não são as minhas palavras, são as palavras dele, né? Votou contra os trabalhadores na questão da mudança na CLT, contra as empregadas domésticas, né, na votação que deu direitos, felizmente, a essas trabalhadoras. Então, é esse sistema político com mais repressão. Eu tenho que fazer esse alerta, porque se trata de uma responsabilidade histórica que também está nas nossas mãos. Dia 28 de outubro está aí, não tem eleição ganha nem perdida até lá. E eu devo fazer esse alerta ao povo, além de agradecer, claro, o apoio, mas também fazer esse pedido do engajamento nessa reta final para que o Brasil não viva esse período das trevas novamente. Bom, agora sim vamos falar, por exemplo, a Câmara dos Deputados teve um aumento de 10 para 15% em representatividade feminina. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, enfim. Como a senhora deputada interpreta esses números? Ainda é pouco, e essa é a minha opinião, né? É pouco. A gente precisa de mais representatividade das mulheres em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal, mas já dá para ver um avanço? Eu acho que sim, e acho, claro, com certeza é pouco, nós somos 51% da população, né? Ainda recebemos 30% a menos que os homens para a mesma função, 50% chega a ser a diferença em relação às mulheres negras, em relação ao salário de um homem branco, então é muito importante que haja mais participação de mulheres na política, inclusive para mudar esse cenário, mas mulheres que defendam o direito das mulheres, né? Mulheres que tenham esse marco na sua atuação, a ideia de combater a violência doméstica, num dos países que tem uma das maiores taxas de feminicídio do mundo. Só nos últimos dias saiu hoje na Folha de São Paulo, foram 4 casos, né, de ex-maridos, maridos, namorados e ex-namorados que agrediram e violentaram as suas mulheres. Então, são casos recorrentes e muito graves, assim como as taxas de estupro no Brasil. O ano passado se estima que tenha sido perto de 60 mil mulheres. A maioria são mulheres, 80% são mulheres. Temos crianças também, pessoas com deficiência que também são muito vítimas
vítimas de estupro, né? Então, isso mostra a nossa responsabilidade. Da bancada dita feminista, e o que é o feminismo? É a luta por igualdade. O feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo é a luta por igualdade entre homens e mulheres. Nós não lutamos para que os homens sejam os únicos responsáveis pelo trabalho doméstico. Nós lutamos para dividir o trabalho doméstico. Nós não lutamos para que os homens ganhem menos que nós. Nós lutamos para que nós todos ganhamos a mesma coisa. Então, dessa bancada feminista, nós temos 36 mulheres que se autodeclaram feministas, o que é um avanço importante e que tem a ver justamente com essa primavera das mulheres, né? As mulheres, há alguns anos no Brasil, estão se empoderando e lutando por direitos. Nós fomos determinantes para derrotar o Eduardo Cunha, que hoje está preso, inclusive por corrupção e desde a cadeia apoia o Bolsonaro, que queria fazer um projeto que restringia a possibilidade de atendimento às mulheres vítimas da violência em caso de estupro. O 5069, assinado pelo Bolsonaro, mas um dos principais protagonistas foi Eduardo Cunha. São mais de 10 parlamentares que fizeram esse projeto. Graças à mobilização das mulheres, esse projeto não foi aprovado, mas a gente sabe que tem uma bancada reacionária que vai tentar projetos como esse na Câmara Federal e tantos outros, né, que tentam reverter os avanços das mulheres, e eu tenho convicção de que as mulheres não aceitarão mais. Nós não somos fraquejadas, nós somos belas, recatadas e da luta onde quisermos, se anular, se é no mercado de trabalho, se é estudando na universidade, nós temos que ter o direito de ser quem a gente quer, né? Esse Bela Recatada do Lar ficou conhecido num episódio lamentável se referindo à esposa do Michel Temer e acabou virando um trocadilho ou uma crítica do movimento feminista, né? A mulher bonita é a mulher que luta e que, ao mesmo tempo, reivindica o seu espaço, qualquer espaço que ela goste, que ela queira, que ela se identifique. Bom, agora um olhar mais à esquerda e também tentando vislumbrar o que vai acontecer nesse segundo turno. A gente viu um movimento muito forte de um antipetismo se manifestando através do voto. Dá para a gente imaginar que isso atrapalhou, de certa forma, o trabalho da esquerda, porque, afinal de contas, a gente está falando de um antipetismo e a gente tem outros partidos que representam a esquerda. O PSOL Nacional apoiou o PT, vai continuar com esse apoio e, mesmo assim, em um determinado momento no governo Dilma, houve críticas a respeito em determinado ponto. E essas críticas, mesmo com esse apoio, a gente pode esperar também uma posição na bancada do partido, caso Fernando Haddad vença o segundo turno, uma posição também crítica? Na verdade, a posição do partido foi em 2014, foi nenhum voto em Aécio, aceitando outras posições. Eu digo porque é muito importante a tua pergunta, muito importante. Nós estamos há 13 anos, desde que se fundou o PSOL, mais de 15 anos, mas os 13 anos de governo petista, o PSOL nunca fez parte. Nunca teve um ministério, nunca foi de nenhuma cargo em comissão, nunca foi de nenhuma secretaria. Nós fazíamos oposição de esquerda aos governos petistas, inclusive quando o Lula navegava em altas popularidades e boa parte dos partidos que hoje o criticam estavam na sua base de apoio, o próprio PP do Maluf e à época também do Bolsonaro, o PMDB, tantos outros, nós fazíamos a nossa oposição porque esse projeto de dizer que governa para todos é mentir para alguém, né? Os bancos lucraram muito, as políticas sociais são importantes, mas não se mexeu na estrutura, no tripé econômico, não se debelou esse sistema político que é montado para atender os interesses privados, era necessária uma reforma política profunda. Agora, nós fizemos essa oposição e fizemos nas ruas, nos parlamentos, não estivemos nenhum dos governos petistas, mas nós não temos nenhuma dúvida. Essa é a primeira eleição que o PSOL, de fato, chama o voto no 13 e no segundo turno, porque nós estamos, sim, discutindo a possibilidade desse mesmo sistema político apodrecido se manter com mais repressão. É uma discussão quase entre civilização e barbárie. Isso não significa endossar o programa do PT. Nós temos o nosso programa, nós temos a nossa independência como partido, mas nós queremos fazer uma oposição a um governo democrático. Se tiver que fazer oposição a um governo reacionário, Bibs, eu farei também. Eu não tenho nenhuma dúvida de que muitas pessoas cumpriram com a sua responsabilidade histórica, lutando contra a ditadura militar, lutando pelo direito das mulheres, lutando pelo direito dos LGBTs, que são os mais atacados pelo próprio candidato, porque agora ele diz que não propaga o ódio, que não é homofóbico. Gente, tem dezenas de vídeos, gente. Dezenas de vídeos. Tem um site chamado Ele Não. Procura lá, tem ele falando coisas absurdas sobre negros, sobre mulheres,
mulheres, sobre os LGBTs, sobre os 30%, as votações. Não vamos comprar gato por lebre, porque senão a gente pode retroceder em avanços civilizatórios e, ao mesmo tempo, também nas questões econômicas, dos direitos dos trabalhadores, da questão das próprias privatizações, da educação, que é fazer educação fundamental à distância, Bifes. Não, isso que é isso. Nossas crianças estão saindo agora da escola presencial já com uma série de debilidades por falta de professor, de infraestrutura, etc. Imagina a educação à distância. As crianças não têm nem internet na sua casa. É que eu não sei o que se passa. E como ele não vai aos debates, porque parece que para ir para o debate ele não pode ir, mas para fazer as suas agendas de campanha está muito bem, obrigado, fica muito difícil da população ver, né, essa verdadeira face que precisa ser vista, porque isso tem a ver com o futuro de todos nós. Então, nós mantemos a nossa independência. É necessário uma nova esquerda no Brasil, nós não temos dúvida. Nós estamos há 15 anos nessa luta por uma nova esquerda de forma independente do PT. Mas, nesse momento, votar contra a ditadura é votar no Fernando Haddad e na Manuela, sem perder as nossas críticas programáticas e com a convicção de que, se eles forem governo, nós vamos fazer oposição democrática. Bom, antes de me despedir do deputado, eu quero conversar com você aí de casa. O Conexão RS tem, pós primeiro turno, convidado os deputados e deputadas mais expressivos, seja pela sua representatividade, seja pelo número de votos. Como é o caso aqui, temos duplamente, não só pela representatividade, mas também pelo número de votos, a deputada federal mais votada no Rio Grande do Sul. E a gente tem realizado esse trabalho, esse compromisso com você aí de casa. Nós já recebemos Marcel Van Hatten, o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, Fábio Osterman, de um partido que está, né, chegando aí, um partido novo, né? A gente também tem Sebastião Melo, esteve aqui com a gente, do MDB, e hoje a gente recebe então a Fernanda Melchiona. Isso para você aí de casa, esse é o nosso compromisso, dar voz a todas as vozes, e por isso eu quero agradecer a presença da deputada federal eleita mais votada do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por sempre atender o nosso convite, por acreditar que esse é um espaço de discussão, assim como outros, né, políticos têm enxergado o Conexão RS como um espaço aberto para discussão. Mais uma vez, muito obrigado. E vou falar aquilo que falei para todos. Um bom mandato, uma boa jornada, deputada. Obrigada, Bifes. É um prazer estar aqui no Conexão RS de novo. Sabe que vocês têm sempre o meu respeito, o meu carinho, e espaços como esse são fundamentais para que a gente possa discutir, debater e vou honrar esses votos e essa confiança que o povo me deu. Muitas mulheres, muitas meninas com o primeiro voto, para que a gente possa fazer um mandato de luta, de defesa do direito das mulheres, dos trabalhadores e, sobretudo, de enfrentamento à casta política e às grandes elites econômicas, né, do nosso país. Seja sempre bem-vindo. Obrigada.